Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Que bom, segunda-feira, começando a semana e vamos falar mais de Vasco da Gama, porque vem aí o jogo contra o Náutico. Olha, Vasco pode ficar sem um dos seus principais jogadores nesta partida, já já eu te explico o que vai acontecer. Todos os ingressos vendidos e tem jogador do Vasco também ameaçado de morte junto com a sua família nas redes sociais. Isso é um absurdo, mas está acontecendo e a gente vai trazer todos os detalhes aqui. E vamos trazer também o Jorginho, repercutindo a sua estreia, o que pode ser feito para o jogo contra o Náutico na próxima sexta-feira, jogo em que até cheguei a ouvir, né, hoje alguém falando o seguinte: o jogo é em São Januário, mas os dois times estão nos aflitos, uma alusão ao estádio do Náutico lá em Recife. Mas o Vasco tem que vencer essa partida. Daqui a pouquinho a gente conversa, depois da vinheta, mas antes eu peço para você aquilo de sempre: se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, dá o joinha, habilite o sininho e também espalhe para os seus amigos. Muito obrigado por tudo que está acontecendo de bom e a gente, com a sua participação e o seu comentário. Escuta aí e vamos para as notícias? Depois dela, a vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, vamos então tocar as coisas vascaínas aqui nesta segunda-feira, hoje 12 de setembro. Todo mundo já sabe que o campeonato ficou complicado para o Vasco da Gama, né? O Vasco com 45 pontos, o Londrina com 44. Olha aqui a sequência: Vasco e Náutico, sexta-feira, dia 16 de setembro, 19 horas, em São Januário. Todos os ingressos já estão vendidos. Tombense e Londrina também jogam na sexta-feira, dia 16, às 21h30. Então, o Vasco da Gama primeiro joga e depois joga o Londrina com o Tombense lá em Muriaé, lá em Minas Gerais. Aí, na quarta-feira, dia 21 de setembro, o Vasco tem o Cruzeiro pela frente, Cruzeiro que já subiu para a Série A, pode ser até o jogo da festa lá no Mineirão, 21h45. E o Londrina joga com a Ponte Preta na sexta-feira, dia 23 de setembro, no Estádio do Café, também às 21h, aí é 21h30, porque não é jogo de TV aberta. E na rodada 32, Vasco e Londrina jogam em São Januário, uma quinta-feira, dia 29 de setembro, às 21h30. Então, é a importância desse momento para o Vasco. A notícia que eu quero trazer sobre o principal jogador, um dos principais jogadores do Vasco que pode ficar fora contra o Náutico na sexta, é o Nenê. Ele será julgado quarta-feira, ele está na pauta da terceira comissão disciplinar, que começa às 10 horas da manhã. O número do processo é 2774, ou seja, 2.774. Vasco e Chapecoense, no dia 31 de julho, em São Januário, o Nenê foi expulso no finalzinho. Ele está em curso no artigo 258, que fala de fazer aí uma atitude inconveniente dentro do campo. Dá de 2 a 6 jogos de suspensão. Então, se ele pegar a pena mínima, ele pega 2 jogos. E o jurídico do Vasco vai ter que tentar conseguir um efeito suspensivo, senão o Nenê fica fora. A outra notícia envolve a família do Edmar. Ele e a família estão sendo ameaçados de morte por torcedores do Vasco. Inclusive, publicaram nas redes sociais deles fotos com armas. O jurídico do Vasco já tomou conhecimento, já está trabalhando. A polícia, que é especializada nesses casos de informática, também já está procurando os autores. Hoje não é difícil de pegar, como aconteceu lá em São Paulo com o Corinthians, no caso do goleiro Cássio, né? Isso não resolve, gente, só atrapalha, viu? Vamos lá. Vamos repercutir o Jorginho, porque ele disse que, mesmo com a derrota de ontem, o time evoluiu e não pode baixar a cabeça. Eu concordo plenamente com ele. Veja aí. Mas o mais importante para mim, né, eu falei com os jogadores, a gente sentir a dor da derrota, isso é muito importante. Não quero ver ninguém rindo, ninguém satisfeito, não estamos assim, de jeito nenhum. Agora, não abaixa a cabeça, por quê? Porque a gente está no G4,
A gente acredita muito também o fator casa, que a gente está fazendo um excelente trabalho. A gente precisa melhorar fora, principalmente na questão da atenção, porque nós tomamos 2 gols com falhas nossas, né? Mas eu, como treinador, eu assumo a responsabilidade. A partir de hoje, eu tenho que falar que a responsabilidade é minha como treinador. Eu falei para eles, façam aquilo que realmente a gente está trabalhando. Foi terça, quarta, quinta, sexta e sábado, foram 5 dias de trabalho, que a gente conversou bastante, né? Vimos vídeos, conversei com muitos jogadores individualmente para que a gente pudesse melhorar cada vez mais. E a gente vai estar tratando naturalmente, internamente, as questões das falhas que aconteceram, porque são coisas que acontecem no jogo que não podem acontecer normalmente, principalmente contra um adversário com um potencial tão grande quanto o Grêmio. O Jorginho também fala que o Vasco teve uma melhora, mas não pode ficar, né, perdendo em campo a concentração. Precisa ter mais concentração dentro de campo, mesmo perdendo. O Vasco demonstrou uma situação melhor. O próprio Nenê falou sobre isso na zona mista. Ele viu o Vasco jogando como o Vasco, fora de casa. Fala, Jorge. O que me deixa a certeza é de que a gente fez um bom jogo. Poderia ter sido melhor, com certeza. Os erros poderiam ter sido evitados, mas a gente está no G4, a gente vai jogar em casa, é importante a gente fazer o dever de casa, sabe o quanto é difícil, não tem facilidade, Náutico estando na zona de rebaixamento, a gente sabe que cada jogo é uma história diferente, então o mais importante é que a gente entenda que a gente melhorou. Eu vi e observei muito mais os últimos 3 jogos do Vasco, e eu vi que não foi, mesmo ganhando, a gente não conseguiu ter um bom desempenho. E hoje nós tivemos um bom desempenho, porque jogamos contra uma grande equipe também. Então, só que contra uma grande equipe você não pode ter falhas como aconteceu. Mas é algo para eu corrigir, para acreditar, deixar o grupo realmente assim de que é possível nós alcançarmos o nosso objetivo. Na coletiva do Jorginho, lá na Arena do Grêmio, uma pergunta até interessante, muito interessante, diga-se de passagem. Perguntaram para ele por que o Vasco perde tantos jogos fora de casa. E o Jorginho disse, estou chegando agora, mas isso vai mudar. Fala, Jorge. É muito difícil de falar porque eu acabei de chegar, né? Eu joguei contra uma grande equipe que é o Grêmio, né? Jogadores, com certeza, muitos jogadores, tanto do nosso quanto deles, jogadores a nível de Série A. Então, fica muito difícil. O que a gente percebe é que a gente não pode, de forma nenhuma, perder o controle diante de uma adversidade. É fundamental você manter o equilíbrio diante de uma adversidade. Então, quando a gente está falhando, ou quando a gente normalmente sai atrás, a gente não consegue uma virada. E eu quero lembrar uma coisa muito importante. O Vasco é o time da virada. Então, a gente precisa quebrar essa sequência. É difícil, mas é possível nós quebrarmos essa sequência de derrotas. E com certeza espero que a gente faça um grande trabalho em casa contra o Náutico primeiro. O Vasco vai precisar muito da parte emocional a partir de agora. Faltam 9 jogos, são 5 em casa, o Vasco tem que ganhar esses 5 jogos em casa para fazer 15 pontos e tem que pontuar fora também, até para quebrar esse negócio que não consegue ganhar fora de casa. A parte emocional vai ser muito importante. Não é isso, Jorge? Fala. Sim, a parte psicológica é fundamental. Um jogador que tem um equilíbrio grande, ele consegue, como eu acabei de falar, superar as adversidades. Agora, não é só isso. Não é uma questão de vamos lá, temos que ganhar. Então, não é assim. A gente precisa se organizar. E a gente sabe que alguns erros precisam ser realmente assim cancelados para que a gente não sofra. Exatamente. Eu acho que o lado emocional é fundamental, é importante a gente trabalhar, que são jogos decisivos, são 9 jogos decisivos. Mas é muito importante a gente se manter equilibrado e se manter organizado taticamente. A gente não pode, né? Eu fiquei bem preocupado porque o Yuri veio tomar uma água, eu falei, volta logo, porque o Nenê estava na bola, o Léo estava na bola e a gente acabou que o Yuri é o último homem, né? Então talvez aquele momento ali, nessa distração de vir tomar uma água ali, não que seja culpa de alguém, né? Se tem alguém responsável sou eu, mas nesse momento, a gente sabia que, né, tem que esperar a equipe se recompor, a equipe se organizar. Então, são coisas que a gente pode, com certeza, mostrando vídeos, conversando, chamando atenção, a gente pode ter uma melhora, com certeza, sensível, que a gente
alcance o nosso objetivo. E no jogo de ontem contra o Grêmio, no segundo tempo, o Jorginho tirou o Raniel, tirou o Alex Teixeira, deixou o Nenê e foi perguntado a ele se para o jogo contra o Náutico na sexta-feira ele pode fazer um ataque mais leve, um time melhor, mais rápido, né? Tem o Ignaldo voltando da seleção brasileira e ele disse que sim, mas elogiou a atuação do Raniel e do Nenê, que estava muito bem. E lembrou que o goleiro Breno, do Grêmio, foi um dos destaques. Com você, Jorginho. Possibilidade sempre existe. A gente não pode se fechar diante de uma escalação, diante de uma definição de uma equipe. A gente tem que estar sempre aberto, e foi o que aconteceu. A gente percebeu que a gente precisava de velocidade pelos lados e força também. Então a gente colocou o Tubarão e colocou o Figueiredo. A gente acabou trocando porque o Tubarão ele é mais forte pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. E as coisas começaram a acontecer, né? E inclusive, quer dizer, eu fiz uma substituição que normalmente eu não faço, sem treinar. Mas a gente não treinou o Figueiredo de lateral direito, mas eu já achei a necessidade, eu não queria tirar o Juninho de dentro, para botar ele como lateral direito, então trouxe o Figueiredo para colocar mais força ainda com o Palácio. Foi um pouquinho tarde, né? Já estava faltando ali, mais ou menos, já estava quase 42, ainda teve mais 6 minutos ali, ainda teve 9 minutos de jogo, que eu acho que o Klaus também poderia ter dado mais um, porque eles retardaram bastante, os Ganduras acabaram não repondo a bola no momento certo. Então, a gente tem que estar sempre aberto para aquilo que é melhor para o time, para aquele momento. Então, em relação a qualquer nível de substituição, só quero dizer que, mesmo como você diz assim, são jogadores que não são tão velozes, o Raniel fez uma grande partida, ao meu ver, né? Eu acho que se alguém discorda, eu vou ser veementemente contra, porque ele fez uma boa partida, ele conseguiu sustentar muito bem ali, ele conseguiu ganhar duelos importantes, mas chegou no momento que ele acabou cansando e a gente justamente fez a troca, assim como foi com o Alex. Não tiramos o Nenê porque ele estava muito bem no jogo, era um jogador que estava quase decidindo o jogo e por pouco, né? Foram 2 lances importantes, uma falta e uma finalização, que para mim, o Breno foi um dos jogadores fundamentais desse jogo, o goleiro deles, realmente teve uma participação excepcional, conseguindo tirar 2 gols quase feitos nossos. Então, a gente saber trabalhar, não adianta a gente achar culpado. Culpado sempre vai ser o treinador, bota toda a carga para cima de mim sem problema nenhum. Se tiver que mudar, eu não tenho medo nenhum. Eu já mudei vários jogadores, inclusive no primeiro tempo. Se tiver que tirar um jogador, a coisa não está acontecendo. Se tiver realmente mal e prejudicando a equipe, a gente tira, inclusive, no primeiro tempo, porque a gente, nesse momento aqui, a gente tem que pensar no Vasco. Não dá para pensar exclusivamente ou individualmente num atleta. Pois é, alguns pontos do Jorginho após o seu primeiro jogo, a derrota de 2-1 para o Grêmio. O Vasco só depende dele para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sei que tem torcedor pessimista, mas também torcendo para que dê tudo certo. Não pode contratar ninguém, né? O que tinha que mexer já mexeu e agora é se concentrar e fazer as vitórias dentro de casa e buscar esses resultados importantes. O que você achou? O que você pensa? Comenta aqui embaixo. Eu quero ver a sua opinião, quero ler o que você pensa também. Olha, gostou do nosso trabalho? Dá um like, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, dá um joinha, também habilite o sininho para receber as nossas notificações. Estamos aqui diariamente trazendo informações do Vasco, da Seleção Brasileira, do STJD, enfim, notícias importantes e que você gosta de acompanhar também. Muito obrigado e vamos em frente e que o Papai do Céu ilumine todos nós. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.